Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nessa terça-feira da segunda semana da Quaresma. E no dia de hoje, mais uma vez a gente volta àquele grande tema, da Quaresma, que é a conversão. E ontem falávamos sobre a síntese que acontece em duas grandes obras de conversão na vida humana, né? Uma é a fase em que eu acolho, decido e escolho viver contra o pecado e contra a morte e a favor das virtudes infusas em nossa alma por Cristo nosso Senhor. E a segunda parte, já mais pós-adiantada, é naquela onde eu me uno de fato a Cristo. Então eu vou me conformando a Ele, mas essa parte onde já estamos bem livres para colocar a nossa vida, nossa razão, nossa vontade inteiramente em Deus, ela tem uma facilitação espiritual porque o próprio Deus opera em nós de maneira muito livre, né? Mas o que motiva as duas coisas, claro, é sempre o amor. É o amor quem purifica, então vai nos aquecer e assim retirar as impurezas. É assim que se experimenta, por exemplo, o ouro e a prata. Então tem essa fase em que o fogo promove essa separação. Então, o homem precisa, na sua decisão, entender que ele vai se separar de várias impurezas e que ele vai se unir a uma outra virtude. E a segunda função do fogo, do calor, da chama ardente, que é o amor de Deus, a gente também se funde como num amálgama, uma nova liga metálica, a gente se funde ao coração de Deus. Então a gente vai se adiantando, aprendendo, cultivando virtudes, amando cada vez mais os sacramentos, a devoção, e aí a gente passa a se assemelhar de fato a Deus. Claro que cada um guarda sua particularidade, pois partimos do coração de Deus com características próprias, vocação, estado de vida, aparência, né? Mas é como se no céu só existisse Jesus e nós constituímos seu corpo místico. É uma coisa maravilhosa de se perceber, né? Mas quando eu tomo a decisão lá no início, já por purgar os meus pecados, viver separando-me do mal, eu preciso ser encorajado por esse amor que lá na frente há de me transformar no próprio Cristo. É o amor que é a força motriz. E se a gente não percebe assim, a gente não consegue ter ânimo para a primeira parte da conversão e nem para a segunda. É por isso que hoje no Evangelho Jesus fala assim, olha, não distraiam o vosso coração. Porque tem pessoas que fazem boas práticas, evitam o pecado e buscam a virtude, mas o seu objetivo é tão distraído nesta vida presente, e é disso que a gente falava ontem, né? No comer, no beber, na fama, no elogio, no aplauso, que pode ser que o que se cultiva espiritualmente, apesar de árduo, não tenha valor para Deus. Então, aqui na leitura de Mateus 23, versículos de 1 a 12, a gente vai ter esse conselho no qual Jesus fala sobre aonde devem repousar todas as ações humanas. Então, rezemos pedindo ao Espírito Santo que a nossa ação hoje seja santificante na minha vida, na sua, possa trazer aprendizado, crescimento espiritual e esse amor de Deus que é capaz de obras tão profundas em nós, como nos limpar, mas também nos encorajar, seja suficiente hoje para nos fazer aprender. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, a graça do vosso amor, que tudo pode transformar. Renovai em nós a boa vontade para o conhecimento de Ti e para a vivência da graça e das virtudes. Dai-nos, Senhor Jesus, coragem, força, uma fortaleza tamanha, pautada na amizade convosco, para que tenhamos um único temor salutar, o de vos abandonar, o de retroceder, o de interromper os nossos esforços para o alcance da virtude. Dê-nos, Senhor Jesus, então, um coração abrandado pelo vosso amor e encorajado por este mesmo amor.
Te pedimos isso pela Virgem Maria Santíssima, que em todas as suas ações sempre manifesta as duas coisas, o que a constitui e o que a faz animada na união convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao glorioso São José, rogai por nós. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá. No Evangelho se diz assim, naquele tempo, Jesus falou às multidões, e os seus discípulos, e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam largas faixas com trechos da Escritura na testa, nos braços, e põem nas roupas longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois só um é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Então aqui, nesta passagem, a gente vê algo que realmente distrai muito a nossa vida interior, aonde estão assentadas as nossas ações. Veja, que se a gente, de maneira muito desavisada, começarmos a praticar o bem que nos é orientado, como Jesus fala aqui, pelos mestres da lei, por aqueles que têm autoridade para interpretar a lei de Moisés, a palavra e assim vai, a gente pode ter esses dois objetivos, de nos unir a Deus, de cultivar o nosso amor por Ele, esse objetivo que é mais alto, e como eu falei para vocês, que se conclui já nas fases avançadas da nossa vida interior, ou a gente pode tentar satisfazer a nossa vida terrena debaixo da visão destes homens, Ou seja, satisfazer a minha vida como dando a mim um título. Eu sou cristão, eu sou isso, eu sou aquilo, então a minha prática deve ser essa, e se eu a cumprir, eu serei elogiado, serei exemplar. Muitos vão me chamar de pai, de mestre, de guia. E aí eu esqueço que o que está conduzindo a minha vida para esta mudança de vida, está conduzindo minha vida nessa mudança de vida, claro, é aquele amor que me encoraja a me unir a Ele lá no final, a reacender em mim uma chama forte, ardente, de coragem, de verdadeiro temor de se afastar de Deus, de alegria e contentamento de estar unido a Cristo. Ele é o mestre, Ele é o guia, Ele é o Pai. Então, eu não devo tentar ser alvo de elogios, de aplausos, porque estes não vão me levar para o céu. Estes não têm capacidade de me santificar. Ser bem visto pelo próximo não abona os meus pecados, Ser elogiado, ser aplaudido, ganhar títulos, que eu exponha na minha vestimenta, na minha postura, isso não me leva ao céu. Então, Jesus quer nos livrar das distrações. E é por isso que ele recomenda assim, olha, que o vosso objetivo não seja esse. É claro que uma vez que você
entrar no caminho de Deus, começar a fazer boas práticas, abandonar o pecado, você vai passar a ser um grande exemplo. E muitos sim vão te pedir ajuda, conselho, e você deve dar, né? Você deve orientar. Mas se você parar e se distrair nesses elogios, nesses títulos, nessa autoridade para interpretar a doutrina, a lei, para servir, para ter, às vezes, até posição de destaque na vida religiosa, na vida eclesial, que isso não interrompa aquele primeiro objetivo que inicialmente tocou seu coração, unir-me a Deus. Então, Jesus fala assim de uma maneira muito clara, muito direta, né? Não busquei ser chamado assim, não busquei isso, não busquei primeiro lugar, né? Vá se assentar no último lugar, seja o primeiro a servir, seja o último, se humilhe, né? Se humilhe, se coloque no seu lugar mais baixo, porque isso torna a mente sóbria, que neste mundo Deus nos vê em igual condição de filhos, amados. Eu não devo segregar, eu não devo intimidar, eu não devo ter critérios desumanos e injustos de comparação, né? Eu paro com o outro, eu devo a palavra, eu devo a verdade, eu devo o testemunho, eu devo o que é bom, eu devo edificar nele o Cristo. Ponto. Né? Isso aí vai ajudar a gente a ter a sobriedade de não interromper nossos esforços quando alguém nos elogia ou acusa em nós uma santidade que foi o próprio Cristo que produziu. A ele deve ser dada a honra e a glória, né? Mas você pode ter certeza que Deus modificando a nossa vida, sim, o mundo anda numa treva tão terrível que é bom que se veja a lâmpada acesa ou o sal dando sabor. É bom que se divulgue aonde a fonte é boa, aonde o coração lavou-se e purificou-se, aonde existe esta alvura nas atitudes, na decisão, no procedimento, nas palavras, aonde existe alegria venturosa, grande, portentosa e heróica, que venceu a desolação, a tristeza e a depressão terrível deste mundo. Então isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. A nossa finalidade é unir-se a Cristo. Então, Jesus agora quer apenas nos dispor mais, né? E que a gente também não tenha um grande incurso quando estamos a dar conselho, quando estamos a orientar as pessoas, que é colocar sobre elas um fardo que a gente não faça. Então, se eu me empenhei, decidi, não, eu escolhi por Cristo, agora eu vou me converter, eu quero viver uma vida santa, eu quero viver o Evangelho, eu quero viver o amor, praticar a verdade. Mas eu vejo alguém em dificuldade, né? Mesmo que esteja tentando, mas em dificuldade, eu tenho que entender que eu preciso melhor contribuir. Então eu não posso colocar lá um fardo que ele não saiba carregar, eu não posso julgar de uma maneira totalmente displicente, orgulhosa e vaidosa aquele que ainda não teve todas as chances que eu tive. Eu devo agir de misericórdia. Afinal, não se coloca remendo novo em roupa velha, nem se coloca vinho novo em odre velho. É necessário esperar que aquela pessoa nasça de novo em Cristo. E esse nascimento, esse parto, essa germinação, essa semeadura, quem tem o tempo dela é Deus. Ele mesmo promete: a minha palavra não há de voltar para mim sem gerar os frutos que eu pretendia ao lançá-la. Então a nossa missão é semear. O tempo, a ocasião, a aventura da mudança é de Deus, é de Deus. A paciência que pudermos exercer em nosso coração será exemplo às pessoas da paciência divina. A gente só não pode parar, porque Deus também não interrompe sua graça em nenhum dia. Todo dia brilha o sol, nas ocasiões ideais cai a chuva. Todo dia somos agraciados com o sopro da vida de Deus, que nos dá mais ainda do que esse sopro, mais vida na alma. Vida essa que não vai acabar. Mesmo quando o nosso corpo perecer pela morte temporal, ainda assim, Deus continuará a soprar em nós vida em nossa alma. Então, meus irmãos,
que se pode dizer depois de um evangelho como esse? Venhamos a nos dispor a Deus, como é dito no profeta Isaías, capítulo 1, versículos 10 e de 16 a 20. Ouvi a palavra do Senhor. Isso foi dito aos magistrados, aos ordenadores da ordem, né? Ali da fé também, de Sodoma. Prestai ouvidos e o ensinamento do vosso Deus, ó povo de Gomorra. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade das vossas ações da minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Vinde, debatamos, diz o Senhor. Ainda que vossos pecados sejam como púrpura, tornar-se-ão brancos como a neve. Se forem vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se consentirdes em obedecer, comereis as coisas boas da terra. Mas se recusardes e vos rebelardes, pela espada serei devorados. Porque a boca do Senhor falou. Então, existe essa decisão que nós temos que tomar, né? E nós precisamos aprender que a lei nos foi dada como instrumento. Que os mandamentos são doces porque são instrumentos dados por Deus para que a gente consiga fazer essa separação na nossa vida, purificar a nossa alma e mais nos assemelhar a Ele. Mas ela não vai ser instrumento de opressão, de morte, né? De interrupção da graça. Um dia desse eu estava vendo um vídeo aí no YouTube que me emocionou muito. Era de um jovem de 16 anos, americano, não sei qual estado. Os pais dele morreram num acidente de carro e deixaram ele e uma irmãzinha de 6 anos. E ele tornou-se então pai e irmão, né? E sendo assim, ele começou a precisar trabalhar, porque ele não queria mendigar. E ele não teve apoio dos parentes. Então ele forjou um documento falso para ter maioridade e poder trabalhar num posto de gasolina. Quando ele saiu do trabalho, ele ia encontrar a irmã, dava comida e de manhã cedo preparava ela para ir para a escola. Café da manhã, arrumar, dar o banho, tudo para ela poder ir para a escola. E deixava a menina no turno noturno com um amigo, né? Na família de um amigo. E esse rapaz foi então denunciado, que era de menor, foi levado para a justiça, e diante do juiz estava lá um advogado formado de vários anos, dizendo que era necessário acolher a menina em um abrigo, separar os dois, né, e prendê-lo, porque ele fez um crime de forjar um documento falso. Esse é um ato errado? É. É ilegal? É ilegal forjar documentação, assim. Mas o ato que ele fez, né, para não se ver separado da irmãzinha, que não tinha mais o pai e a mãe, e não podia perder o irmão mais velho, o convívio familiar, aquele laço tão importante. Ele fez das tripas coração. Mendigar ele não achou digno, então ele foi trabalhar. Meu Deus, pensa, se todo ato considerado ilegal fosse igual a este. Então a lei aqui mata, a lei aqui aprisiona, separa, segrega, é um pesado fardo posto sobre o ombro do outro. E de dois inocentes, de dois órfãos. Essa palavra de Isaías me deixou bem motivado a lembrar desse exemplo. E o advogado estava lá dizendo, é um crime cometido, está aqui na lei, ele fez isso, ele fez aquilo, ele não tem responsabilidade, parará e parará, parará. O juiz na mesma hora falou assim, não é isso. Não no meu tribunal. A lei aqui é um instrumento, ela não deve alijar a humanidade. Existem direitos simples e universais que estão acima desta que é uma lei, mas da lei é uma das menores. Então eu não vou separar os dois, eles vão permanecer juntos. A gente vai dar um jeito de que a família ajude mais os dois, dê uma condição segura para a menina, mas não, multa, prisão, separação, jamais, jamais, jamais. O juiz calou um advogado formado, né,
e entendido da lei, mas completamente alheio à humanidade, aos valores, ao que é bom, ao que é justo. Foi como um alívio ver aquele juiz falando algo sensato, justamente da boca de um magistrado, coisa que em nosso país a gente não vê mais sensatez saindo de suas bocas, mas perjúrio, calúnia, mentira e roubo, né? Enfim, o que eu tenho a dizer sobre a nossa vida nessa terra por meio desse evangelho, meus irmãos? Estar à altura dele não é fácil. Não é fácil. Mas será impossível se minha alma for distraída. Se eu perder o mínimo que eu já tenho na minha vida, que é a humanidade, né? E se eu perder de foco que o que eu desejo mesmo é unir-me a Deus. Se eu quiser estar unido a aplausos e elogios, tá aí, é um degrau rápido e fácil no qual muitos caíram. Se eu quiser estar de pé com a frieza apenas da lei, eu vou perder. Eu vou engessar o próximo a mim mesmo e eu vou distanciar-me de Deus. Porque Deus é muito maior do que ela, né? Até a lei de Deus, né, é um instrumento dele, mas ele é maior do que a sua lei. Entende? Então eu preciso procurar estar unido a Cristo. E Jesus fala, não se distraia, filho. Não se distraia. Principalmente pelos elogios. E não seja duro. Seja duro apenas consigo mesmo. Com os outros, seja leve, paciente, compassivo, como eu sou. Deus abençoe você. Tenha um santo dia e até amanhã. Tchau.